Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Wilton Filho e o objetivo dessa videoaula é estar apresentando para vocês duas partes bastante interessantes que são relacionadas a editores de texto. O nosso objetivo aqui vai ser justamente o seguinte: na primeira parte eu vou estar mostrando os seguintes tópicos para vocês. Eu vou estar utilizando o aplicativo Microsoft Word 2007, um editor de texto, e nesse editor eu vou estar mostrando como é que a gente faz criação de sumário, como é que a gente faz para poder numerar as páginas, o que significa quebra de páginas, vou mostrar como inserir um cabeçalho e rodapé e também algumas dicas de formatação de documentos. E na segunda parte desta videoaula eu vou estar mostrando para vocês algumas características de um editor online, no caso o Google Docs. E lá eu vou estar mostrando um pouquinho como é que a gente faz para compartilhar alguns documentos online. Vou mostrar um pouco sobre o controle de acesso e, por último, edição de documentos do tipo texto online, ou seja, a formatação de documentos online. Ok? Bom, na primeira parte, então, nós vamos tratar sobre editores de texto offline. Tá joia? Bom, vamos ver aqui. Eu vou começar, então, esta videoaula fazendo a seguinte pergunta a vocês: quais editores de texto offline você conhece? O que eu estou querendo dizer com editores de texto offline? São aqueles editores de texto que são utilizados apenas na sua máquina, no seu dispositivo. E isso significa que você não tem que estar necessariamente ou que você não tem que estar conectado na internet para utilizá-lo. Então aí nós temos o Microsoft Word, o OpenOffice, o bloco de notas e etc. Ok? Muito bem. O que esses editores são capazes de fazer? Conforme eu disse para vocês no início dessa videoaula, nós podemos utilizar os editores de texto para uma série de finalidades. Aqui estão enumeradas algumas dessas possibilidades. Tá joia? Então nós vamos fazer o seguinte: a partir de agora eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu elaborei aqui para vocês terem uma noção um documento que foi criado aqui no Microsoft Word 2007. Neste documento nós podemos perceber aqui que eu coloquei no cabeçalho, eu tenho na verdade um documento onde eu coloquei uma capa, né? E nessa capa eu coloquei um cabeçalho com a logo do instituto e coloquei aqui o nome do nosso instituto. Falo nosso porque é o local onde eu trabalho, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Aqui a gente pode perceber que na capa nós temos o título do trabalho, a gente poderia estar disponibilizando o nome do aluno, o nome do professor e o nome da disciplina. E mais embaixo o nome da cidade e o ano. Na segunda página, e percebam que nessa primeira página nós não colocamos aqui a numeração da página. Na segunda página nós temos um sumário, e nesse sumário aqui nós temos então todos os tópicos, todos os títulos desse documento e a página onde se encontra cada um destes tópicos. Da mesma forma, nesta página nós não temos a numeração dessa página. Bom, aqui nós temos então, introdução começa na página de número 3. Então nós temos aqui introdução, nós temos um parágrafo, nós temos dois parágrafos, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, deixa eu ver, o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo. Já nessa página, na introdução, a gente pode perceber aqui a numeração da página, que é a página de número 3. Então, isso é uma das coisas que eu vou estar mostrando para vocês. Como é que a gente faz para poder criar o sumário, não deixar que apareça a numeração aqui no sumário, nem na capa, e essa numeração apareça somente na introdução ou na primeira página do documento. Bom, então nós temos aqui o restante das numerações, página de número 4, aqui já temos o título de número 2, 2.1, aqui nós temos a utilização de uma lista não ordenada, e assim sucessivamente. Ok? Então vou estar mostrando para vocês a partir desse instante como é que a gente faz para poder criar um documento com essas características. Tudo bem? Então o primeiro passo aqui seria criar um novo documento. Vamos selecionar aqui, documento em branco, e nesse primeiro momento aqui a gente pode fazer o seguinte: nessa primeira parte a gente pode estar colocando aqui assim, ó, sumário. E neste momento eu vou utilizar aqui layout da página. Nessa parte superior nós vamos colocar aqui quebra próxima página. Ok? Depois eu vou mostrar para vocês o que significa utilizar essa opção, quebra próxima página. Um sumário, vamos dar enter aqui
e novamente nós vamos colocar a opção quebra, próxima página. Aqui a gente vai colocar os elementos do nosso documento, ok? Então 1.0, opa, vamos voltar essa margem aqui um pouquinho para a esquerda, vamos utilizar esse recurso aqui, início, nós vamos voltar essa margem aqui um pouquinho à esquerda, ok? Então introdução, número 2 aqui, nós vamos colocar, vamos até dar Ctrl Z aqui, vamos apagar isso tudo, vai? Agora sim, eu não gostaria que o Word sugerisse nenhuma formatação. De novo, Ctrl Z, não quero que ele sugira nenhuma formatação. Tópico de número 2, a gente poderia colocar objetivos, depois 2.1, objetivos geral, 2.2 específicos, o 3 aqui, deixa eu só colocar um pontinho aqui. O tópico de número 3, eu poderia estar colocando aqui, por exemplo, metodologia. O 4 aqui, resultados. E por último, número 5, a gente poderia estar colocando a conclusão. E na verdade, 6 ainda, as referências bibliográficas. Ok? Então vamos colocar aqui um pouco de texto. Esta é a introdução deste documento, ok? Vamos colocar aqui, selecionar esse texto, para a gente não perder muito tempo, vou dar Ctrl V aqui, vou preencher essas informações. Vamos colocar um outro parágrafo. Vamos agora selecionar todo esse parágrafo, vamos copiá-lo e vamos colá-lo aqui agora. Ok, um Enter, colar, outra vez, vamos criar vários parágrafos aqui na introdução. Tá joia? Bom, no tópico de número 2, nós vamos colocar o cursor na frente do tópico de número 2 e vamos colocar aqui então quebra de página e não quebra de seção. Vocês vão entender o significado, a diferença entre cada um dessas duas opções um pouco mais para frente. Então, aqui será colocada uma introdução para os objetivos deste trabalho. Ponto. Aqui será, a gente pode até aproveitar esse texto aqui assim, recortar ele aqui e colocar aqui. Aqui será colocado o objetivo geral deste trabalho. Os objetivos específicos na forma de uma lista, então início, vamos selecionar aqui o formato da nossa lista, o marcador vai ser essa bolinha, então nós vamos colocar aqui, listar o objetivo específico 01, listar o objetivo específico 02 e etc. Ok? No item de número 3, a gente vai então aqui, layout da página, quebra a próxima página. Neste ponto, deverá ser colocada a metodologia deste trabalho. Ok? Vamos colocar aqui o resultado de número 4, também na próxima página. Aqui serão colocados os resultados deste trabalho. Estou colocando qualquer informação aqui, só que é para a gente entender como é que a gente faz a formatação deste documento para que ele fique semelhante a este documento que eu havia mostrado para vocês inicialmente nesta videoaula, com a numeração e assim sucessivamente, ok? Vamos voltar então ao nosso documento. Então, na conclusão, nós vamos colocar novamente, quebra próxima página. Aqui será colocada a conclusão deste trabalho, ok?
Então aqui nas referências também uma quebra de página, ok? Colocar na forma de tópicos as referências utilizadas neste trabalho, ok? Muito bem. O próximo passo agora é formatar a capa do documento. Então aqui na parte superior nós vamos colocar a logo aqui do Instituto e depois nós vamos colocar um texto aqui do lado direito, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós podemos vir aqui na parte superior do menu do Microsoft Word, nesse caso estou usando a versão 2007, eu poderia estar inserindo aqui cabeçalho, ok? Editar cabeçalho, eu poderia utilizar essa primeira opção aqui em branco, poderia utilizar essa opção em branco aqui. E aqui ele me pergunta se eu quero editar um texto. Eu vou clicar nessa opção com o botão esquerdo do mouse e vou deletar isso aqui. A qualquer momento eu posso fechar essa parte aqui de edição do cabeçalho utilizando então essa aba Design e indo até a opção Fechar cabeçalho rodapé. Se eu clicar aqui, ele vai fechar. Vamos dar uma olhadinha? Pronto, fechou. Vou me inserir novamente, cabeçalho em branco. Vou clicar aqui, vou apagar. Se eu não quiser utilizar essa opção Fechar cabeçalho rodapé, eu posso pressionar a tecla ESC do teclado, ok? Bom, para a gente poder acessar, poder colocar a logo do Instituto, eu vou fazer o seguinte, eu vou até o site do Instituto, www.iftm.edu.br e vou recorrer então ao site do IFTM para poder copiar essa logo. Vou clicar com o botão direito, vou escolher essa opção, exibir imagem, está aqui a logo do Instituto, vou clicar com o botão direito, salvar imagem como. Vou salvar isso aqui na minha área de trabalho, vou deixar esse nome aqui bem sugestivo, logiftm.png, e vou salvar isso aqui na área de trabalho, ok? Muito bem, voltando ao documento, para a gente inserir essa imagem aqui no cabeçalho, eu posso fazer o seguinte, da mesma forma, inserir cabeçalho, como eu mostrei em branco, ou então a gente pode dar 2 cliques aqui na parte superior, que ele automaticamente habilita o cabeçalho, ok? Então vamos lá, inserir uma imagem, e aqui a gente vai selecionar a imagem que foi salva, logo IFTM, inserir, tá joia? O interessante é que ao invés de nós inserirmos a imagem dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, eu vou deletar essa imagem e vou mostrar uma alternativa, seria inserir, vou colocar essa imagem dentro de uma caixa de texto, porque eu tenho a flexibilidade de movimentar essa imagem para onde eu desejar, ok? Então inserir, novamente, uma imagem, e aqui a gente então seleciona a logo do IFTM, ok? Vamos inserir isso aqui, vamos só arrumar então o tamanho dessa imagem aqui, vou dar 2 cliques sobre a borda dessa imagem e vou dizer o seguinte, eu vou falar que essa imagem não tem preenchimento, eu poderia definir uma cor de preenchimento aqui, como vocês podem ver aqui na parte de trás, então vou colocar sem preenchimento e vou falar que isso aqui não tem nenhum tipo de contorno, ok? Se eu clicar aqui, eu não consigo movimentar a imagem, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que clicar sobre a imagem e acessar essa borda externa aqui. Agora sim, isso me permite movimentar a imagem para o lugar que eu estiver interessado, ok? Então tá aqui a logo do Instituto, prontinho, concluído, tá? Só que além da logo aqui eu vou colocar também uma caixa de texto, desenhar caixa de texto, e aqui eu vou colocar assim, ó, Instituto, vou dar uma dica para vocês, quer ver? Ó, escrever com só as primeiras letras maiúsculas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, ok? Vamos então fazer isso aqui, dar um espacinho, vamos dar 2 cliques, da mesma forma, preenchimento, não quero preenchimento e não quero também nenhum contorno, ok? Vou selecionar todo o texto e vou centralizar esse texto. Vou colocar isso como Arial e vou colocar isso com o tamanho da fonte 10. E agora eu vou fazer o seguinte, para converter todas essas letras maiúsculas, a dica é aperta, pressiona a tecla Shift do teclado, mantém pressionada, não solta ela e depois F3. Ele altera então todas as letras para maiúsculo, tá joia? Além disso, vou aumentar o espaçamento entre as linhas, vou colocar aqui então espaçamento 1,5 entre as linhas, ok? Pronto, aí está, vou apertar ESC para poder
sair do modo de edição do cabeçalho. Então tá lá. Se você perceber que isso ficou um pouquinho mais para a direita, você pode vir cá, clicar sobre o texto, seleciona o objeto e com a setinha do teclado, seta direcional, fica aí do lado direito, na parte de baixo do teclado, vocês podem movimentar esse texto para a esquerda, para baixo, para cima, para o lado esquerdo, de novo, lado direito e assim sucessivamente. Terminou a edição, clique então no botão fechar ou ESC do teclado, tá joia? Vamos colocar um título para esse trabalho. Então estou dando Enter aqui e agora eu vou fazer o seguinte, vou escrever assim, título do trabalho, ok? Vamos selecionar esse texto, vamos clicar aqui nessa opção centralizar, vamos colocar aqui Arial e vamos aumentar o tamanho do texto, 30, e vamos colocar isso aqui em negrito, tá joia? Tá aí então o título do trabalho, eu vou diminuir o zoom aqui agora para a gente poder ver como é que está ficando a capa do trabalho. Tá lá então título do trabalho, vou colocar aqui o mouse na parte de baixo, no final do texto, e vou pressionar Enter. Vamos aumentar aqui, vamos voltar isso aqui para 90%, e aqui nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, diminuir o tamanho do texto, que está muito grande, vou colocar aqui 14, e vou colocar o texto alinhado, à esquerda. Prontinho, vou dar Enter aqui, e agora eu vou colocar aqui 14, tá bom? Então a gente poderia colocar aqui assim, ó, aluno, 2 pontos, colocar aqui o nome do aluno, vamos dar Enter, professor, colocar aqui o nome do professor, pronto, e aqui disciplina, colocar aqui o nome da disciplina, pronto. Vamos tirar esse texto aqui. Lembra da dica que eu dei para vocês? Vou selecionar esse texto e vou pressionar Shift F3. Estou pressionando aqui constantemente até ver qual que é a melhor visualização. Shift F3, pronto, vou colocar tudo minúsculo. Vou colocar aqui tudo minúsculo também e vou tirar isso aqui em negrito, tá bom? Vou vir aqui, pressionar o N aqui, negrito, não quero. Ou posso selecionar o texto e apertar o conjunto de teclas, Ctrl N, para desabilitar o negrito, tá joia? Ctrl N, tá aí. E aqui na parte de baixo eu vou fazer o seguinte, aqui eu coloquei um cabeçalho e aqui na parte de baixo eu vou colocar um rodapé. Como é que eu faço isso? Inserir, vamos localizar rodapé, rodapé em branco, tá lá. Vou clicar aqui, digitar texto, vou excluir isso aqui e vou escrever Uberlândia, eu vou dar Enter, 2012, tá joia? Vamos selecionar esse texto e vamos centralizá-lo, tá joia? Vou mudar aqui para Arial e o tamanho aqui eu vou deixar 12 mesmo. Vamos pressionar a tecla ESC para sair. Muito bem, tá lá. Agora a gente, olha que interessante, a gente percebe aqui, a gente pode perceber que o cabeçalho que eu fiz na capa, ele está repetindo em todas as outras páginas. E se a gente for dar uma olhadinha no documento de referência, o que acontece é justamente o seguinte, ó, somente o cabeçalho aparece somente na primeira página, ele não aparece nas demais. Bom, vamos ver como é que a gente faz para poder resolver esse problema. O segredo, lembra quando eu falei para vocês colocar lá quebra de página? Ou melhor dizendo, não quebra de página, mas na verdade quebra próxima página ao invés de ser página. Na verdade é por isso, ó, porque nesse momento aqui eu vou vir nesse cabeçalho, vou dar 2 cliques aqui nesse cabeçalho, de novo, nesse cabeçalho aqui, e ele está falando o seguinte, ó, isso aqui é uma seção 1, aqui eu crio uma seção, essa é a seção 1, essa é uma seção 2, toda vez que eu crio então, utilizando essa opção, quebra, próxima página, cada página passa a ser uma seção. E seção é interessante porque eu posso criar então cabeçalhos e rodapés independentes de outra seção, de outras seções. Então, para a gente poder fazer isso, está escrito o seguinte, mesmo que a seção anterior, não, eu não quero que seja o mesmo da seção anterior. Então, vem e faça o seguinte, ó, eu vou dar um ESC aqui, só um minutinho, eu vou vir em Design, melhor dizendo, e aqui nessa seção 2, o cursor está aqui, ó, estou na seção 2, eu não quero vincular à seção anterior. Então eu desabilito essa opção, tá joia?
Com isso, olha o que eu tenho a opção de fazer agora. Eu tiro essa imagem aqui, eu tiro esse texto aqui, e isso aqui permanece agora na seção anterior. E nessa seção aqui não tem mais no cabeçalho a imagem do instituto nem aqueles dizeres. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha no último aqui. Já saiu também. Esse aqui ainda eu posso fazer da mesma forma. Vincular ao anterior? Não quero que vincule ao anterior. Então cada uma dessas seções agora elas estão independentes. Agora sim podemos fechar o cabeçalho. Nós temos aqui a logo, nós temos os dizeres que não vão se repetir nas outras páginas. Tudo bem? Bom, como é que a gente faz agora para poder criar o sumário? Para criar o sumário, antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todo esse texto. Ó, o rodapé, o que está acontecendo com o rodapé? Ele está se repetindo também. Então eu vou fazer isso da mesma forma. Vou dar 2 cliques aqui no rodapé, vou lá em Design, ou melhor dizendo, vamos na seção de número 2 e vou apagar isso aqui. Eu não quero que vincule ao anterior o rodapé também não. Tá joia? Então esse aqui da mesma forma, vou apagar isso aqui e pronto. Tá joia? Vamos fechar agora o cabeçalho e rodapé e vamos ver se somente a capa tem o cabeçalho e o rodapé. O cabeçalho, opa, e o rodapé saiu. Vamos então colocar o rodapé aqui. Opa, Uberlândia 2012. Vamos centralizar isso aqui. Vamos centralizar isso aqui e vamos falar que isso aqui é Arial. Agora sim, não está saindo aqui embaixo. Tá bom? Vamos em Design e vamos fechar o cabeçalho e rodapé. Bom, vamos continuar agora, que eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para poder criar o sumário. Primeira coisa que eu vou fazer então, todos os meus títulos, eu vou selecioná-los e vou falar que nível que ele se encontra. Se for o primeiro, eu vou falar que isso é nível 1. Se for um subtítulo, nível 2. Se for um subtítulo de um subtítulo, nível 3 e assim sucessivamente. Então vamos selecionar aqui, introdução, vamos vir aqui em referências e nós vamos fazer isso aqui, adicionar título, nível 1. Ainda eu posso trazer essa margem um pouquinho para a esquerda, ó. Tá bom? Se eu quiser ainda eu posso aumentar o tamanho do texto, 14. Isso continua sendo nível 1. Tá joia? Bom, vamos fazer isso para os demais títulos. Então, objetivos. Nós vamos falar que isso aqui é um nível 1. Eu poderia definir estilos aqui para cada um desses títulos, mas eu não vou fazer isso nessa videoaula. Tá joia? Então, vou colocar aqui 14. Esse aqui vai ser um nível 2. Nível 2. Eu não quero que isso aqui, por exemplo, seja itálico e eu quero que isso aqui seja tamanho 12. Ok? Bom, e é Times New Roman. Vamos selecionar isso aqui. Vamos falar que isso aqui é um nível 2. Vamos dizer que isso aqui é Times também. Esse aqui vai ser 12. Isso aqui não vai ser itálico. Tá joia? Vamos dar continuidade. Esse aqui sim é um nível 1. Esse nível 1 aqui nós vamos chegar à margem um pouquinho para a esquerda. Vamos colocar aqui 14. Ok? Número 4, mais uma vez, vamos colocar isso aqui referência, nível 1. Vamos chegar essa margem um pouquinho para a esquerda. Vamos colocar aqui 14 e ok. Muito bem, na conclusão da mesma forma. Está parecendo repetitivo é porque eu não estou utilizando aqui o conceito de estilos, que seria certamente muito mais produtivo para o nosso caso. E para finalizar, aqui sim nós temos o título de número 6. Vamos lá, referências, adicionar título, nível 1. A gente chega isso aqui um pouquinho mais para a esquerda e 14. Muito bem. Nós estamos praticamente finalizando o nosso documento. Nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos criar algumas formatações aqui, coisa rápida. Nós vamos selecionar todo esse texto. Vamos selecionar todo o texto. Pronto, da introdução. Vamos em parágrafo. E nós vamos falar que o espaçamento entre linhas vai ser de 1,5. Ok? Eu poderia também utilizar diretamente essa opção aqui, ó. Pronto, esse aqui é o espaçamento entre linhas, seria muito mais rápido. Tá? E eu vou falar que isso aqui vai ser justificado aqui. Muito bem.
Bom, eu acho que isso é o suficiente. Eu não vou inserir, não vou mostrar nessa videoaula algumas outras opções para formatação de documentos. O objetivo era esse, tá? Da mesma forma, aqui em lista, vamos colocar aqui o espaçamento entre linha de 1,5 e também justificado. Muito bem, eu acho que isso é o suficiente. Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, antes da gente criar o sumário, na verdade nós já começamos a criar o sumário criando os níveis. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nessa primeira página do documento, na introdução, nós vamos começar a numeração das páginas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui no rodapé e eu vou fazer o seguinte. Em inserir, nós vamos vir aqui nessa opção, número de página. Nós vamos colocar o seguinte, a numeração eu quero que seja colocada lá no fim da página, onde nós estamos. Posso colocar do lado esquerdo, posso colocar no centro, posso colocar do lado direito. E aqui tem algumas formas, alguns desenhos que a gente pode estar utilizando. Tá joia? Então vou utilizar esse aqui, ó, no centro, na forma de círculo. Tá lá, número 3. Como nós definimos seções diferentes, a numeração não aparece nas páginas anteriores. Vai aparecer somente a partir da página de número 3. Aí nós temos número 3, número 4, número 5 e assim sucessivamente. E para a gente poder finalizar agora, tem lá então a numeração, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Para a gente poder finalizar então a construção desse documento, basta apenas então inserir o sumário. Para inserir o sumário, como nós já colocamos aqui, nós definimos os níveis, nível 1, nível 2 e assim sucessivamente, para inserir o sumário é muito simples. Eu vou vir nessa segunda página que nós havíamos deixado em branco e eu vou colocar aqui assim, referência, e nós vamos vir aqui em sumário e escolher a forma do nosso sumário. Eu vou escolher essa primeira opção aqui, ó. Posso colocar essa aqui, sumário automático número 2. Pronto, está lá. Posso até apagar o meu título sumário, vou pegar o sumário, o texto dele e vou centralizar. Vamos conferir se é isso mesmo? Introdução está na página de número 3. Vamos ver? Página de número 3. Os objetivos, o geral, específicos, 5 e assim sucessivamente. Vamos lá em resultados, página de número 7. Página de número 7. Vamos ver se é isso mesmo. Está lá, resultados na página de número 7. O que é bacana de se estar utilizando esse sumário gerado automaticamente é justamente isso aqui, ó. Se por algum motivo esse texto passar, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Se ele passar para a próxima página e esse título agora for colocado numa nova página, no caso agora objetivos começa na página de número 6, eu não teria que vir aqui e mudar manualmente esse título aqui, objetivos número 6. Aí você pode falar, mas o sumário não foi atualizado. Justamente, eu não preciso atualizar isso aqui manualmente, vir aqui e colocar a página de número 6. Ao utilizar esse recurso do sumário, basta que eu clique então nessa opção. Ele fala, o Word está atualizando o sumário, selecione uma das opções abaixo, atualizar apenas os números de páginas, ou o índice inteiro. Posso colocar somente o número de páginas. E aqui está então o sumário completamente atualizado. Ok? Então esta foi a primeira parte da nossa videoaula. Aí nós temos então a demonstração de algumas das características que nós colocamos aqui a respeito da primeira parte desta videoaula. Bom, vamos continuar? A segunda parte desta videoaula é justamente o seguinte. Vamos passar esse slide. A segunda parte dessa videoaula é justamente o seguinte. Suponhamos que você tenha criado este documento e por algum motivo você esteja trabalhando este documento com outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, suponhamos, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Suponhamos que você esteja trabalhando com esse documento e além de você, outras pessoas estejam trabalhando com este documento também. Se você fizer alguma alteração neste documento e se outras pessoas estiverem também trabalhando neste documento, o que você deveria fazer para que essas outras pessoas também tivessem acesso a esse documento atualizado? Bom, você poderia alterar naturalmente o documento e enviar esse documento para todas as pessoas por e-mail, certo? Certo.
parcialmente. O problema é que se essa pessoa aqui estiver lendo o documento, você poderá estar fazendo outras alterações no documento. Então, enquanto ela estiver lendo o documento, este documento já foi alterado por você e provavelmente ela vai estar lendo uma versão antiga do documento. Agora, uma outra opção, uma outra situação que pode acontecer é justamente o seguinte: você tem o documento, enviou para essas outras pessoas, e se essa pessoa aqui fizer uma alteração no documento, ela tem que ficar encaminhando este documento para todo mundo que faz parte ou que tem acesso a esse documento. Bom, então a questão da disponibilização deste documento através de e-mail para outras pessoas pode trazer uma série de inconvenientes. Aí você poderá dizer o seguinte: uma forma mais simples então é de você estar trabalhando nesse documento e toda vez que você fizer alteração, você disponibilizar isso em algum tipo de servidor, ou seja, uma computação em nuvem. Você pode disponibilizar isso num serviço tipo Dropbox, Windows Live SkyDrive e outro aplicativo, certo? Parcialmente também. A questão é o seguinte, que suponhamos que você esteja trabalhando no documento e que outra pessoa gostaria de estar vendo instantaneamente as alterações que você esteja fazendo no documento. Será que existe alguma solução para isso? Bom, certamente existem soluções para isso. E o objetivo dessa segunda parte da videoaula é mostrar justamente para vocês uma solução que vai permitir que uma pessoa, ao digitar uma determinada informação no documento, qualquer outra pessoa que esteja com permissão para acessar esse documento pode estar vendo as alterações instantaneamente. Tá joia? Bom, com isso então a gente parte para a segunda parte, né, o segundo momento dessa videoaula, que é mostrar justamente uma solução para vocês, que são os editores de texto online. Tá joia? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, eu vou estar utilizando aqui, nessa segunda parte dessa videoaula, uma apresentação, ou melhor dizendo, eu vou estar utilizando um editor de textos que foi desenvolvido pela equipe do Google, ou da empresa Google. E para que vocês possam ter acesso a esse editor de texto, não é o Microsoft Word 2007, é uma outra empresa, no caso a Google, e esse tipo de aplicativo, esse editor de texto online, é chamado de Google Docs. E para que você possa ter acesso a esse tipo de editor de texto, é importante que você tenha uma conta da Google. Então, no caso aqui, na verdade, na Google, assim, na verdade, uma conta do Gmail. O Gmail é um servidor de e-mails da Google. Vamos lá, eu vou fazer uma demonstração para vocês de que forma que a gente poderia estar trabalhando com esses editores online. Tá joia? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou sair aqui da minha conta e nós vamos entrar e eu vou mostrar do zero, passo a passo, como é que a gente faria isso. Então, só quero deixar bem claro para vocês que é o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês que além do editor de texto da Microsoft, o Word no caso aqui, existe outros editores, vários, OpenOffice, WordPad e assim sucessivamente. O que eu vou mostrar é um editor gratuito e que vocês podem acessar esse editor a qualquer momento, independente da máquina que vocês estejam. O mínimo que se espera é que essa máquina esteja conectada na internet. É claro que é um editor que tem parcos recursos, não tem tantos recursos quanto o Microsoft Word, mas tem uma série de recursos que certamente poderão ajudar vocês no dia a dia. Tá joia? Então vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui então no Gmail, gmail.com. Se você não tiver uma conta, você pode criar uma conta a qualquer momento, através desse botão que está localizado aqui no canto superior direito. Como eu tenho uma conta, eu vou colocar aqui meu usuário, Wilton Paula Filho, e aqui embaixo a minha senha. Ok? Vamos fazer o login então. E o primeiro passo então, para que vocês possam ter acesso a esse editor de textos online, é recorrendo aqui à parte superior da tela de vocês, da página de vocês, e acessando aqui a opção Docs. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui em Docs, vocês vão ver que bacana um recurso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou vir aqui então em Create e vou selecionar a opção Document. Muito bem, está carregando então o editor de texto. Aqui é um documento, um editor de texto simples, com os recursos básicos, com os principais recursos que a gente precisa de um editor. Vou mostrar outros mais avançados para vocês daqui a pouquinho. Só que a primeira coisa que nós precisamos fazer então é dar um título para esse documento. Suponhamos que eu coloco aqui apostila de, sei lá, HTML.
qualquer coisa. Vamos pressionar o botão OK. Então o título foi automaticamente atualizado. Vamos lembrar do seguinte, qual que era o nosso problema? Além de nós termos formatado o nosso documento lá no Word, o que nós queremos fazer é justamente o seguinte, eu quero fazer com que esse documento seja disponibilizado para outras pessoas e além disso, além de ser disponibilizado por outras pessoas, suponhamos que eu esteja escrevendo uma linha aqui, ó. Esta é a primeira linha do documento. Enquanto eu estiver escrevendo essa linha, eu gostaria que outras pessoas, podem naturalmente ser convidadas ou não, porque eu posso deixar esse documento público, eu poderia fazer com que esse documento pudesse estar sendo visualizado por outras pessoas no instante da digitação das informações desse documento. E o que é mais bacana, além das pessoas poderem assistir a digitação instantaneamente, eu posso dar permissão que outras pessoas insiram informações numa outra linha do documento. Essa é a parte interessante. E além disso, eu posso fazer o seguinte, eu posso convidar várias pessoas e dar acesso a elas, ou dar permissão a elas, né, para editarem esse documento. E uma coisa que é bacana nesse editor online, o Google Docs, é que eu posso depois saber qual foi a pessoa ou quais informações foram postadas naquele documento por determinada pessoa. Essa é uma parte interessante que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. Tá joia? Vamos dar continuidade então? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Título, da mesma forma que nós fizemos, título 1, aqui serão colocadas as informações do título 1. E eu poderia fazer isso aqui, da mesma forma que eu fiz lá no documento do Word. Tá joia? Posso definir aqui também, ó, por exemplo, posso selecionar o texto, posso falar que esse texto aqui vai ficar com o seguinte alinhamento, justificado. Posso vir aqui, tem uma opção, vamos localizar aqui, Format, Line Spacing, posso definir então espaçamento de 1,5, posso colocar esse texto aqui em negrito, posso colocar o título aqui em negrito, posso aumentar o texto, o tamanho desse título, posso colocar um link se eu quiser para esse documento, como é um documento que está trabalhando na web, eu poderia colocar isso aqui na forma de um link. Quando a pessoa, por exemplo, clicar sobre o link, o título 1, eu poderia estar abrindo, por exemplo, o meu site, wiltonfilho.com. Posso fazer isso perfeitamente, tá joia? Bom, uma outra coisa, eu posso estar inserindo aqui alguma imagem, posso criar listas, posso mudar um pouco aqui o tamanho da margem, o espaçamento entre as linhas aqui eu comentei com vocês. O que mais que eu posso estar colocando aqui? A questão do cabeçalho e rodapé, eu poderia estar utilizando o cabeçalho e rodapé através disso aqui, header, eu poderia colocar assim, aqui serão colocadas as informações do cabeçalho. Poderia estar colocando uma imagem aqui nesse cabeçalho também, tá joia? E é interessante, tudo que eu coloco no cabeçalho, ele se repete em outras páginas. Vamos criar aqui então, vou dar Enter para que uma nova página seja criada. Pronto, criei uma nova página, blá blá blá, colocar mais alguma outra informação. E aqui a gente pode ver então as informações do cabeçalho deste documento. Além do cabeçalho, eu posso estar inserindo também, então vamos sair aqui do cabeçalho, posso estar inserindo também, se for do meu interesse, um rodapé, tá joia? Posso colocar então equações matemáticas, posso estar colocando tabelas, posso colocar sublinhado, posso colocar itálico, posso dar ênfase, tá joia? Aqui é a questão do título 1 que eu havia comentado com vocês. Bom, e uma série de outras características. Eu vou deixar para que vocês possam explorar essas características, porque o meu foco aqui não é explicar a formatação de um texto aqui no Google Docs, mas sim o que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, esse documento, até agora, ele só pode ser acessado a partir da minha caixa de e-mails. Vamos ver como é que eu acessaria esse documento. Bom, antes de eu mostrar isso, vocês podem perceber que aqui não tem o botão de salvar. Por que não existe o botão de salvar? Constantemente, qualquer informação que eu digito no documento, ó, saving, ele salva para mim automaticamente. Então eu posso, depois que essa mensagem estiver disponível para vocês, eu posso a qualquer momento vir cá e fechar esse documento. Tá joia? Como é que eu faço para poder acessar esse documento? É muito simples.
Primeira coisa que eu tenho que fazer, vocês recorram então à caixa de e-mails de vocês, acessem então o link Docs, localizado aqui no canto superior esquerdo, e depois vocês vão ter condições aqui de acessar os documentos que vocês já criaram. No meu caso aqui, eu já tenho vários documentos criados aqui, joia? E aqui então eu tenho o primeiro link, a apostila de HTML, que é aquele documento que eu criei e mostrei para vocês. Está aqui o documento que eu criei então. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, eu gostaria de disponibilizar esse documento na internet, para que outras pessoas possam ter acesso. Como é que a gente faz para fazer isso aqui? A gente pressiona nesse botão Share, que significa compartilhar. Eu posso fazer o seguinte, ele está falando que eu sou o criador, e como criador eu posso acessar o documento e posso editá-lo a qualquer momento. Aqui está falando aqui que ele está privado, apenas pessoas listadas abaixo podem acessar. Eu posso colocar aqui e-mails de pessoas, por exemplo, teste@gmail.com. Eu posso fazer o seguinte, quero notificar essas pessoas via e-mail, eu quero mandar uma cópia para mim mesmo. E se eu clicar nesse botão, vai ser encaminhado um e-mail para essa pessoa, e lá na caixa de e-mails dessa pessoa vai falar o seguinte: Wilton Filho criou um documento e está compartilhando esse documento com você. E além disso, eu posso definir aqui o nível de acesso. Eu posso permitir que a pessoa possa editar, posso colocar algum comentário, ou não, eu vou permitir que a pessoa apenas possa somente visualizar aquele documento. Depende então da prioridade que eu desejar. No meu caso aqui eu não vou colocar nenhum e-mail e vou fazer o seguinte, Change, vou mudar essa opção e vou fazer o seguinte, eu posso deixar público na web. Se eu fizer isso aqui, vamos clicar em Save, olha o que vai acontecer. Ele disponibiliza um link aqui para mim, vou copiar esse link, e significa o seguinte, que quem tiver esse link aqui, qualquer pessoa que tiver esse link, pode o quê? Pode visualizar aquele documento, tá bom? Vamos então clicar aqui, vamos fazer aqui, notificar pessoas, não quero isso aqui, vamos clicar no botão, está falando assim, please, quem que é? Bom, deixa eu fazer um negócio aqui, vamos cancelar essa opção aqui, vou fazer o seguinte, vou mudar isso aqui, por enquanto, vou colocar qualquer pessoa que estiver com esse link, ao invés de ser público na internet. Agora sim, vamos copiar esse link aqui, done, e agora eu vou fazer o seguinte, eu estou utilizando aqui o Firefox, eu vou abrir um outro navegador, Internet Explorer, vou simular aqui no Internet Explorer como se fosse uma outra pessoa. Então eu poderia fazer o seguinte, ligo para a pessoa, mando um e-mail para a pessoa e falo, a partir de hoje você pode acessar o documento através desse endereço. Vou pressionar Enter aqui, e a pessoa então vai ter condições de visualizar o documento. Está abrindo então a apostila de HTML, está aqui. Aqui serão colocadas informações, o cabeçalho, aqui está o título, a segunda página. Só tem uma observação, a pessoa ela não consegue, estou tentando digitar alguma coisa neste documento e aqui eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo porque eu não tenho permissão de modificação a nenhum tipo de pessoa. O que eu vou fazer agora? Eu vou modificar isso aqui. Eu vou clicar em Share e vou falar o seguinte, qualquer pessoa que tiver esse link, Change, eu falo assim, pode visualizar? Além disso, eu quero que a pessoa pode editar o documento. Vou clicar então em Save. Vou copiar esse link. Eu não sei se ele alterou o link. Done. E agora sim, vamos lá no Internet Explorer e vamos colar isso aqui. Colar. Ele realmente muda o link sim. Agora sim, olha que bacana. Como o link agora está em modo de edição, a pessoa pode também utilizar aqueles mesmos recursos que aparecem para mim lá, que sou o criador. Olha que interessante agora. Esse aqui é um usuário que está usando o Internet Explorer e aqui eu tenho o Firefox, um outro usuário. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nessa janelinha, vou colocar aqui do lado esquerdo, vou pegar aqui o Internet Explorer e vou colocar aqui do lado direito. Olha o que vai acontecer. Esse é um usuário, vou simular um usuário aqui do lado esquerdo e aqui eu vou simular um outro usuário aqui do lado direito. Vou tirar o zoom para vocês verem melhor. Então vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Estas são informações digitadas pelo usuário 1. E aqui vocês podem perceber que essas informações vão sendo exibidas para o usuário 2. Vamos fazer agora o processo inverso. Estas são informações digitadas pelo usuário 2. E aqui então está sendo mostrada as informações que foram digitadas pelo usuário 2. Olha que bacana. Então,
quantas pessoas podem ser convidadas, quantas pessoas podem editar esse documento, quantas pessoas tiverem acesso ao link. Isso é bacana, porque várias pessoas podem acessar esse documento e editá-lo e ver o que as outras pessoas estão fazendo no mesmo instante. Agora, o que é interessante é que a gente pode agora recorrer a esse recurso aqui, que eu acho bastante interessante. Suponhamos que um documento como esse, eu estivesse interessado em saber qual usuário que digitou determinadas informações do documento. Como é que a gente faz isso? Recorrendo a essa opção aqui do menu File, e aqui a gente vê aqui, ó, ver o histórico de revisões. Aí ele vai mostrar aqui para mim o que for verdinho, vou aumentar aqui, tirar o zoom. O que for verdinho, eu clico nessa opção, ele me mostra então que essas informações em verdinho aqui foi o usuário Wilton Paula Filho, e que o azul ficou responsável então por digitar aquela outra parte. Vamos só que recorrer aqui, vamos ver aqui, opa, novamente, ver o histórico de revisões. Vamos aumentar aqui, dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Olha lá, agora o azul foi digitado por um usuário desconhecido, e esse usuário desconhecido é justamente esse usuário que estava aqui na janela do Internet Explorer. Tá joia? Então esse é um recurso bem interessante, que ainda eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui na opção e falar o seguinte, eu quero restaurar esta revisão aqui. Tá joia? Bom, vamos dar mais uma olhadinha. E o que a gente pode comentar aqui com vocês, vamos então fechar esse histórico aqui. Vamos recorrer aqui ao slide então. Então aqui nós temos então mostrando os editores online. Com isso então a gente cumpre o nosso objetivo, que foi justamente mostrar essa primeira parte, que são os editores de texto offline, e a segunda parte, os editores de texto online. Nesse caso o Google Docs na segunda parte e o Microsoft Word 2007. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula, espero que ela tenha acrescentado algum conhecimento a vocês. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.